trazer para vocês mais informações sobre o Karuna Reiki. Karuna Reiki foi justamente o sistema que me conectou com Holy Fire, né? Então foi quando eu comecei esse trabalho com a ICRT, que eu me conectei, fui fazer o primeiro curso, que foi em 2020, né? Fazer o primeiro curso com a ICRT, eu já era mestre de Reiki, já dava aula, a gente estava entrando na pandemia, e então eu comecei a ver que havia cursos de Reiki online dados pelo International Center for Reiki Training. Eles iam começar justamente em maio de 2020 e eles não davam cursos online, né? E seria uma oportunidade inédita de fazer um curso. No caso era com o William Lee Rand. Oi Alice, boa noite, bem-vinda. E ali em 2020 eu fiz o meu primeiro curso de Karuna Reiki. Depois disso, agora, quando eu fui para o Japão, além de estudar com o Hiroshi Doi, o Reiki Usui, né, que ele criou um sistema diferenciado que ele chama Gendai Reiki, eu fui estudar com ele. Eu também fui estudar com os meus professores, William Lee Rand e Colin Benelli. E então, lá no Monte Kurama, o treinamento que eu fiz foi o de Karuna Reiki, unido ao sistema Holy Fire 3 World Peace Reiki, ou Holy Fire 3, como é mais conhecido aqui no Brasil, tá? Então, eu fiz mais um treinamento bastante profundo, né? Foi praticamente uma semana de treinamento lá no Monte Kurama junto a esse sistema, e foi fantástico, foi realmente fantástico fazer esse treinamento lá no Japão, porque essa energia do Karuna Reiki, ela é incrível, né? Então muitas pessoas sentem um chamado muito profundo com relação a esse curso, né? Então eu percebo nos meus alunos, assim como aconteceu comigo, que o chamado de repente chega, assim, entra no coração: eu tenho que fazer o Karuna Reiki. Eu sinto que eu tenho que fazer o Karuna Reiki. É isso que eu ouço sempre, que eu leio nas mensagens, enfim. A pessoa diz pra mim: eu sinto que eu tenho que fazer o Karuna Reiki. É um chamado interno. E isso é muito bonito, de ver, de acompanhar, porque o Karuna Reiki realmente, ele trabalha internamente a gente de uma forma muito intensa, né? Ele dá o start a processos curativos extremamente importantes para nós. Ele realmente conecta a gente em processos curativos e dá andamento, né, de uma forma linda, de uma forma compassiva mesmo. Porque Karuna, sabe, pessoal, é compaixão em ação. Lindo, né? E eu sinto que essa energia traz isso, sabe? É uma energia compassiva. Vai além, em termos de possibilidades, de um tratamento que a gente muitas vezes imagina com o Reiki, sabe? Porque ele traz símbolos que fazem tratamentos de uma forma que saem do nosso padrão. E a gente pode pensar: mas mais símbolos? Será que eu preciso de mais símbolos? Olha, eu diria que esses símbolos são extremamente especiais, sabe, pessoal? Porque o Karuna Reiki, ele faz tratamentos de várias situações da vida, né? Ele faz tratamentos de situações diferenciadas que a gente pode precisar na nossa vida. Então a gente pode pensar em questões que nós precisamos tratar internamente, questões profundas que a gente precisa tratar na nossa vida, relacionadas a traumas. Podem ser traumas dessa vida, podem ser traumas até de outras vidas. Podem ser traumas de infância, podem ser traumas sexuais, inclusive de abuso sexual. Podem ser questões que nós levamos de relacionamentos, então relacionamentos que causam prejuízo para ambos, né? Na sua ligação, questões de codependência,
Então, coisas realmente que são muito complicadas no nosso dia a dia, mas aqui nós temos energias que vão tratar isso de uma forma bastante direcionada, de acordo com a nossa necessidade e sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio nesse processo curativo. Então, o Reiki tem essa característica fantástica. Ele não vai fazer algo que nós não autorizemos. Então, ele não vai tratar algo que nós não queremos tratar. Tá? Então, ele não vai forçar isso. Então, pessoalmente falando, eu acho maravilhoso. E sabe o que é muito interessante? Ele traz um símbolo, inclusive, que ajuda a gente se abrir para o nosso processo curativo. E isso é algo fantástico, algo maravilhoso, porque muitas vezes a pessoa pode ter questões internas que ela não se permite se abrir para ser tratada. Porque muitas vezes a dor de chegar próximo daquela situação é tão grande que ela prefere não passar por um processo curativo do que se conectar com isso. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Então tem um símbolo que ajuda a pessoa a relaxar, a aliviar essa dor emocional, então permitir que o Reiki entre e comece a fazer esse tratamento. Então é uma abertura, né? Acho que tem bastante mestres de Reiki aqui, terapeutas, né, pelo que eu tô vendo. Eu acredito, né, se vocês até quiserem compartilhar aqui no chat, eu acredito que vocês já devem ter visto, né, situações em que o seu cliente estava travado, né? Ele não queria saber, parecia uma concha fechada. Ele chega para fazer a sessão, mas quando vai começar a sessão, né, vai falar com você, ele parece uma conchinha assim fechada. Então, aquele medo de olhar, aquele medo de se entregar, aquele medo, né, aquela restrição, porque a dor é grande. Então, é difícil às vezes para as pessoas poderem se abrir para se tratar. Então, que bênção maravilhosa é essa, a gente poder contar com um sistema que tem um símbolo específico para a pessoa poder se abrir, relaxar e passar essa dor, né? Então, essa dor ser tratada na sua origem, inclusive. Gente, eu acho isso fenomenal. E muitas vezes eu começo a sessão, dependendo se eu sinto que é o caso, às vezes eu até começo a sessão já com esse símbolo. Porque a pessoa já relaxa, sabe? Se abre. Daí, a gente usando esse símbolo, ele traz uma calmaria, uma paz interior muito grande, daí a pessoa já relaxa, ele traz um relaxamento muito profundo, né? E então a pessoa vai entrando para a sessão de uma forma mais tranquila. E eu tava contando, né, que a Aileen foi minha colega de mestrado, né, quando a gente fez lá atrás, antes do Holy Fire, e ela já tinha o Karuna Reiki e eu não, né? E eu já trabalhava com animais nessa época. E aí ele virava pra mim e falava assim: Suzana, você precisa fazer o Karuna Reiki. Ele é incrível, ele é maravilhoso. E aí eu olhava pra ela e eu pensava: não, mas eu já tenho o Reiki Usui, o que mais? Ele é tão maravilhoso, já fez tantas coisas lindas. O que mais eu posso querer? Como assim vai ser melhor do que o Usui? E aí realmente foi em 2020 que eu resolvi fazer o mestrado de Karuna Reiki com o William Lee Rand, nessa oportunidade que eu contei pra vocês. E eu assisti o primeiro curso dele online de Karuna Reiki. Eu tava na primeira turma dele. Eu não sabia se ele ia dar curso de novo. Aí eu falei, tenho que ir, tenho que correr. E daí eu fiz. A gente chegou aqui a essa conclusão. E quando eu fiz o curso, como era a primeira turma online, internacional, um monte de gente, acabou que o meu manual de Karuna Reiki não veio pra mim. Ele foi lá pro Canadá, ele acabou indo lá pro Canadá. E o que aconteceu foi que eu falei assim, não, eu preciso ter algum material. Claro que eu recebi algum material em PDF, né, tinha os símbolos e tudo mais, mas eu não tinha todo o manual pra entender o que estava acontecendo. Então, eu entrei na Amazon e a gente descobriu que tinha um outro livro oficial sobre o Karuna Reiki, que é esse daqui. The Book on Karuna Reiki. É um livro em inglês,
Aparentemente tem uma versão em espanhol, mas eu não sei se tá atualmente vendendo, tá? E esse foi meu primeiro manual, né? E esse livro, que é oficial do sistema, ele foi escrito pela Laurel Chantigaia. E a Laurel Chantigaia foi por muitos anos o braço direito do William Lee Rand, e ajudou muito no desenvolvimento do Karuna Reiki. Ela também foi mentora da minha mentora, a Colleen Benelli, né? A Laurel já faleceu, né? Embora ela tenha deixado um legado incrível, e um dos legados que ela deixou foi esse livro. Tadinho, já tá até todo arrebentado aqui, tadinho, tá judiado, né? Mas é porque ele foi muito, muito usado. Depois eu recebi o manual, e quando eu fiz o curso, eu recebi um chamado muito forte, uma conexão, porque a energia do Holy Fire junto com o Karuna Reiki nos impulsiona de uma forma intensa para que a gente... É como se fosse uma grande propulsão com relação ao nosso propósito, ao nosso destino e as ferramentas que nós temos, as nossas características, as nossas qualidades, para que a gente execute alguns dos nossos propósitos de vida. Tá? Então, realmente, isso é algo que faz toda a diferença. E isso aconteceu comigo naquele momento. Eu conversei com o William Lee Rand, ele me autorizou a fazer a tradução do manual, e eu comecei a traduzir o manual, e quando eu estava nesse processo, eu comecei a buscar mestres de Reiki que ensinassem o Holy Fire nesse sistema, ou o Karuna Reiki nesse sistema, né? Ou o Usui nesse sistema, que é o Holy Fire Reiki. E para minha surpresa, não tinha. Isso foi 2020. Eu entrava, tem uma listagem de mestres de Reiki dentro do site do ICRT, mestres de Reiki que são Holy Fire, e eu via muitos nomes que me pareciam nomes brasileiros, ou no mínimo portugueses, mas eu não achava nada no nosso idioma, nada. E aí eu falei, gente, deve ser porque realmente não tem nada em português e as pessoas têm receio de ensinar, como é que vão ensinar, né? E aí eu peguei e traduzi, e hoje a gente tem esse manual aqui, que é o manual do Karuna Reiki, tá? Então, que tá aqui, e esse foi o primeiro manual que eu traduzi, né? É um manual maravilhoso, né? Então ele tem aqui, vocês podem ver, muita informação. Não posso abrir totalmente porque tem os símbolos e a gente, em princípio, não pode ficar mostrando o desenho dos símbolos assim na internet, né? A gente segue um respeito com relação a demonstrar, né? Sem prejuízo, não acho que tem que ficar acusando ninguém, mas a gente simplesmente optou por não fazer isso, tá? Dentro do ICRT. Mas é um manual muito completo para um professor de Reiki e para uso do Karuna Reiki. Que é maravilhoso. Ele tem, assim, ele é muito grande. Acho que ele tem umas 250, 300 páginas aproximadamente, desse tamanho, né? E com muita informação. Então, é um conteúdo maravilhoso. Então, o que hoje nós temos, né? Hoje nós temos muitos mestres Holy Fire aqui no Brasil. E eu fico muito feliz de ter sido uma pessoa que começou a divulgar isso, e muitos vieram depois, né? Então, hoje a gente tem outras pessoas vindas por outros professores, enfim, que são Holy Fire. E isso realmente é uma bênção, porque o Holy Fire, inclusive junto com o Karuna Reiki, é uma sistemática de uso de Reiki maravilhosa. E o Karuna Reiki, então, ele traz 8 símbolos, mais o símbolo mestre, quando a gente ensina dentro do sistema Holy Fire. Daí as pessoas podem se perguntar, mas Su, tinha o Karuna Reiki sem o Holy Fire? Como que é isso? O William Lee Rand, quando ele criou esse sistema, né, então foi um desenvolvimento dele e dos alunos, né, dele também, de acordo com o chamado, tá? O que aconteceu? Os alunos do William Lee Rand, eles começaram a pedir para o William que ele ensinasse alguns símbolos que eles tiveram acesso, tá? E aí o que aconteceu? O William falou, não, vai atrás do seu professor, da pessoa que te mostrou esse símbolo, que te ensinou esse símbolo. Eu não tenho esse símbolo, né? Ele falava, não tenho nada a ver com isso, mas ele ia colecionando símbolos que as pessoas iam apresentando para ele, né?
E o que aconteceu foi que ele pegou e depois que houve esse chamado, ele resolveu chamar alguns alunos dele para a sala dele, né, lá pro centro de treinamento dele, e para eles analisarem aqueles símbolos. Então é muito legal a história que ele conta, porque ele conta que os alunos espalharam vários símbolos que eles tinham acesso, né? E eram alunos que tinham uma clarividência, vamos dizer assim, um desenvolvimento psíquico bastante apurado. E eles espalharam esses símbolos pelo chão da sala do centro de treinamento dele e começaram a analisar cada um dos símbolos, a energia deles, o que ele trazia para eles. E então eles acabaram selecionando um conjunto de símbolos que pareciam ser os símbolos mais potentes naquele momento. E então começaram a criar um processo de sintonização. O William já conhecia muito bem como fazer vários tipos de processos de sintonização, e eles desenvolveram um processo bastante intenso. E a união desses símbolos, deste processo de sintonização específico que foi criado naquele momento, ele chamou de Karuna Reiki. A história é um pouco mais comprida, porque ele não começou chamando de Karuna Reiki, ele deu outro nome, daí depois ele resolveu trocar o nome para não ter problemas, porque eles achavam que um dos símbolos era um símbolo que vinha do Sai Baba, né? Teria sido canalizado pelo Sai Baba. Mas o William resolveu confirmar isso no ashram do Sai Baba, e eles disseram que não era, e para não usar o nome, né? Então eles disseram para o William que não tinha nada a ver, que ele não tinha canalizado, né? E que não era para usar o nome do Sai Baba no sistema. Daí ele quase deixou de ensinar o Karuna Reiki, ele falou, não vou ensinar mais, porque nossa, não quero problemas. E daí os alunos não deixaram, falaram, não, você tem que ensinar, porque realmente isso é muito importante, né? E daí o William meditou, e dentro da meditação dele, ele foi levado a chamar esse sistema então de Karuna Reiki. E ele resolveu registrar a marca. Tá? E esse é um assunto que gera bastante polêmica entre muitos reikianos que não entendem o porquê do registro dessa marca. Tá? Tem muitos reikianos que não compreendem, porque acham, nossa, mas como assim vai registrar a marca? É reiki? Então, ele decidiu realmente registrar a marca Karuna Reiki por um motivo. O mesmo motivo que levou outros mestres de Reiki a também registrarem marcas relacionadas aos seus sistemas. Existem muitos sistemas de Reiki no mundo, tá? E o William Lee Rand, ele criou um outro sistema antes do Karuna Reiki chamado o Sui Tibetano. E o Sui Tibetano foi espalhado pelo mundo de uma forma que cada mestre fez o que quis e alterou o sistema, e chamava de o Sui Tibetano. E isso aconteceu com vários sistemas de Reiki, não foi só com o Sui Tibetano, tá? Então realmente isso aconteceu com muitos. E aí as pessoas alteravam, faziam coisas diferentes, colocavam outros símbolos, mudavam a sintonização, mudavam uma técnica, mudavam o entendimento de forma diferente do que o William e os seus alunos criaram. E então chamavam de o Sui Tibetano, da mesma forma. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no Sui Tibetano se inseriu um símbolo chamado Lahananai, que não foi inserido aqui no Brasil. Algumas pessoas decidiram que ia ser uma boa ideia inserir, mas originalmente não tinha o Lahananai. Se você for olhar os manuais originais do William Lee Rand, que eu tenho inclusive, não tem nada sobre Lahananai, né, que é um daqueles símbolos. E aí, tendo em vista isso, né, que eu inclusive vivenciei muito quando eu comecei a dar aulas online
com o Holy Fire Reiki, vieram muitos alunos para reciclar comigo. E como eu fui professora de Usui tibetano, vieram outros alunos também de Usui tibetano, e a gente discutia sobre técnicas e símbolos, e daí de repente era diferente, o meu Usui tibetano era diferente do deles, e daí isso foi me mostrando que realmente muita inovação, que não quer dizer que é ruim, porque é inovação, aconteceu, só que as pessoas perdem o lastro. Então, para não perder este lastro, é que ele registrou a marca. Então, quando as pessoas chamam de Karuna Reiki, é porque elas estão ensinando aquele sistema da forma original como William Lee Rand e os seus alunos criaram, né? Então, isso é importante. Então, ele não registrou a energia, ele registrou uma sistemática. E se a pessoa quer chamar diferente, quer fazer diferente, a única coisa que ela precisa fazer é trocar o nome. É chamar de outra coisa, que daí já se sabe que é diferenciado, tá? Que não é ruim. Então o William seria hipócrita se ele achasse isso ruim, né? Porque ele é um desenvolvedor do Reiki. Então, se ele desenvolve o Reiki, por que ele acharia ruim que outras pessoas também desenvolvessem? Ele não acha ruim, tá? Ele já disse isso em aula na minha frente várias vezes. Ele não acha ruim. Ele só pensa o seguinte: se você quer fazer diferente, chame de outro nome. É só isso. Porque o que é registrado não é a energia. O que é registrado é uma sistemática. E o Karuna Reiki, ele foi espalhado, assim, as pessoas amaram, porque realmente ele faz tratamentos incríveis. Mas o Karuna Reiki já vem demonstrando, com base na história do Reiki, um processo evolutivo da energia do Reiki. Se a gente parar para pensar, desde o Usui até Hawaii Otakata, no Havaí, houve um grande desenvolvimento da energia. E talvez não seja, até se a gente parar para pensar, talvez não seja a energia que se desenvolveu. Talvez sejamos nós, a humanidade, que está se desenvolvendo e podendo acessar outras frequências também. Então, será que é energia também? Uma coisa para a gente parar para pensar. O que está se desenvolvendo, será que é energia? Ou será que nós estamos ficando cada vez mais preparados para acessar energias mais curativas, acessar mais possibilidades? Que será que é? Eu acho que faz sentido que a humanidade esteja em evolução, que a gente esteja usando tanto Reiki, que a gente possa ser capaz de canalizar cada vez mais energia de mais qualidade. E o Karuna Reiki vem dessa forma. Então, ele também passa por um processo de desenvolvimento. Ao longo do tempo, ele passa por vários desenvolvimentos. Se a gente olha no manual, gente, tem aqui uma lista de edições, tá? Aqui logo no começo, abrindo a página, tudo isso daqui, ó, é lista de edições que foram feitas até hoje. Então, a gente tem, começando a primeira edição do manual foi na primavera de 1995, primavera lá, né? Aqui é outono. E daí depois, muitas vezes foi alterando. E a primeira edição como Holy Fire foi a 8ª edição desse manual. Então, a 7ª edição, que foi em 2007, e daí permaneceu, ela ficou por um tempo até 2015, quando saiu a primeira edição como Holy Fire Reiki também. Então aí ele passa por uma evolução, ele se conecta com a energia do Holy Fire, que muda o processo de sintonização, traz mais um símbolo, faz toda uma diferença e dá mais uma propulsão para o Karuna Reiki. Não só o Karuna Reiki, como também o Reiki Usui. Então é um sistema que vem evoluindo. Tá? Vem evoluindo, ele nasce já nessa característica de estar evoluindo. E assim vai ser, né? Esperamos realmente que esse sistema continue sempre evoluindo, para que a gente possa fazer cada vez o melhor por todo mundo, né? Ou quem sabe a gente que está evoluindo, né? Não sei, coisas pra gente discutir. Quem sabe, quem tem essa dúvida, eu sugiro o seguinte: quando for fazer sua meditação, agachou à noite, né? Então, a gente pode meditar,
né? Fazer a meditação gachô quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, não é mesmo? Então eu sugiro aqui, quem tá com isso na cabeça, quem evoluiu, fomos nós ou foi o reiki? Vamos meditar e vamos pedir orientação, e quem sabe vem um insight, né? O Karuna Reiki, ele vai trazendo várias energias, né? Inclusive essas energias é a forma de trabalhar essas frequências energéticas, vamos dizer assim, ela vai evoluindo, ela muda ao longo do tempo, né? Então, eu tenho alunos que fizeram o Karuna Reiki antes do Holy Fire e depois do Holy Fire. E todos eles dizem que a energia dos símbolos mudou, né? Que ficou diferente. Eu não tenho como dizer isso para vocês, mas esses são os relatos dos meus alunos, porque quando eu me conectei com Karuna Reiki, já foi com Holy Fire. E imagina você poder usar o Reiki, né? Ele já é maravilhoso, a gente já consegue fazer muita coisa, mas imagina você ter frequências energéticas específicas, por exemplo, para você estar mais presente. Imagina, por exemplo, você usar uma energia Reiki específica para te ajudar a te orientar com listas de tarefas. Imagina, por exemplo, se você tem que se comunicar de uma forma melhor para você ser entendido, de acordo não só com o que você precisa falar, mas você expressar tudo isso de acordo com a sua essência, você trazer o que você precisa, você estudar e estudar o que você precisa, você poder crescer mais intelectualmente nas artes e tudo mais. Tem isso também. Imagina você tratar relacionamentos de codependência negativa, em que um puxa o outro cada vez mais para baixo. Ontem à noite, o meu marido estava se preparando para viajar, que ele viajou, não foi ontem à noite, foi anteontem à noite. Meu marido estava se preparando para viajar, que ele viajou ontem à noite, e ele estava com algumas reuniões, ele está num momento maravilhoso da carreira dele, né? Muito bom. E eu posso dizer que eu também, né? Porque realmente o que está acontecendo junto ao SRT é fantástico, né? Ser aprovada como primeira brasileira, mestre licenciada, né? Então realmente foi fantástico isso, né? Agora oficialmente falando. E a gente estava olhando um para o outro e pensando o quanto que a gente estava impulsionando um ao outro ao longo desses caminhos, né? O quanto eu ajudei ele a ele se impulsionar e o quanto ele me ajudou a me impulsionar, né? Um ao outro. E um relacionamento de codependência negativa é o contrário. As pessoas se puxam para baixo, né? Então não deixam a pessoa não pode crescer, a pessoa não pode fazer, a pessoa não pode se desenvolver, né? Então, e eu uso o Karuna Reiki de uma forma muito intensa, né, na minha vida como um todo, é o tempo inteiro, né? Eu uso essas energias o tempo todo. E eu fiquei pensando, justamente quando a gente estava conversando sobre isso, sobre esse impulsionamento que a gente deu um na vida do outro, a gente fica se ajudando, a gente fica se incentivando a crescer, a fazer, não vai, que você vai dar certo. Nossa, eu passei um mês no Japão, um mês viajando, e ele tava super feliz por mim, né? E não foi comigo. E aí ele falava pra mim que eu tinha que ir mesmo, sabe? Lógico que a gente fica com saudade um do outro, mas aquele negócio, a gente se impulsiona, né? Então, e isso é tratamento de relacionamento, né? Que bom poder ter relacionamentos assim. Ao invés de um ficar acusando o outro, um ficar puxando o outro pra baixo, que tal a gente impulsionar, né? Colocar pra cima. E as energias do Karuna Reiki ajudam a gente a tratar os relacionamentos para isso, né? E isso é maravilhoso. E o Karuna Reiki, como eu disse para vocês, é uma energia de compaixão, né? Ação compassiva. E um dos símbolos que é maravilhoso, ele conecta a gente com a compaixão verdadeira. Porque uma coisa é a gente ter compaixão, mais ou menos, né? Então, o que eu digo que é aquela compaixão que não é compaixão? Quando você pega
e vê uma notícia, uma tragédia no jornal, e daí fala, nossa, que tragédia, daí você fica assim, daí depois você muda de canal, tá passando um filme, daí você já se empolga e tá tudo bem. Então, isso é compaixão, né? E essa energia, ela trabalha a gente com relação à compaixão verdadeira. Então, pra gente tomar uma atitude quando a gente vê uma situação. E não tô dizendo que a gente tem que sair correndo, atravessar o mundo para fazer alguma coisa. Bom, se você se sentir guiado até, tudo bem, né? Se você pode, tem as características para fazer isso. Mas não é disso que eu tô falando. É a gente fazer algo dentro das nossas possibilidades. Então, que seja enviar um reiki, né? Para uma situação. Então, passou uma tragédia no jornal. Puxa, vamos enviar reiki para aquilo, né? Naquele momento. Alguém pediu reiki, vamos parar e mandar um reiki, mandar uma mensagem, nem que seja uma frase afetuosa, às vezes faz toda a diferença, né? Então, tem também essa energia que é fantástica, eu adoro, mas não é só isso, sabe? É a compaixão também por nós mesmos, porque às vezes a gente não sente, a gente não deixa que a gente haja de uma forma compassiva conosco, com nós mesmos, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes, e reikiano é muito assim, né? Porque a maioria dos reikianos é o que a gente chama de overgiver, são aqueles que dão demais, né? Então oferecem, só querem dar, eu dou, receber nem pensar, né? Então, não vou atrapalhar ninguém. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho uma tendência a ser assim, né? Então, eu sempre estou me observando para justamente também receber, né? Me permitir receber. Esse é um dos motivos pelos quais eu adoro fazer cursos de reiki, gente, porque aí eu recebo até, sabe? Quando eu tô como aluna, eu não tô nem aí, eu só fico ali querendo receber tudo, né? E uma das coisas maravilhosas que eu fiz foi me inscrever para um curso que eu tô fazendo com a Colleen Benelli, que é sobre os 12 céus, que é um conceito do Holy Fire, e a gente faz jornadas e recebe reiki pra caramba durante aquele momento. É muito reiki, sabe? E é fantástico, eu adoro. Então é importante a gente aprender a receber também, ter compaixão com nós mesmos, e isso... A gente conversou muito sobre isso, né, no final de semana, sobre a gente ter compaixão, né, por nós mesmos. No curso de Reiki 1 e 2 a gente conversou sobre isso, porque algumas pessoas estavam passando por situações difíceis. E às vezes, sabe, a gente precisa se permitir, ao invés de sair correndo para atender uma necessidade, às vezes a gente precisa se permitir parar um pouco e ir tomar um café, né? Agora eu vou parar 5 minutos antes de resolver isso. Eu vou tomar um café, ou eu vou tomar um chá, ou eu vou respirar, eu vou olhar o céu, eu vou sair um pouquinho na rua, sabe? Eu vou até um lugar, vou olhar o céu, vou respirar, sabe? Se dá um momento, porque às vezes a vida acontece de uma forma muito intensa, né, para as pessoas. Para mim já aconteceu. Né? A gente cuidar de pessoas que estão numa situação de final de vida é algo que realmente às vezes é muito complicado. E às vezes pessoas e animais também, né? E às vezes a gente precisa de um tempo. Então a gente ter compaixão conosco. E o Karuna Reiki ajuda a gente a conectar com isso também, a gente se permitir, né? Então eu sou super fã, né, do Karuna Reiki. Ele também tem uma energia que eu adoro, que é trazer a nossa consciência superior, né, e as nossas partes já expandidas para o nosso corpo físico, para a nossa realidade atual, para a nossa vida do dia a dia. Vocês já pensaram em viver a sua consciência superior no seu corpo, no seu dia a dia? Pois é. Temos essa energia também. Gente, eu nem comecei a listar as possibilidades ainda do Karuna Reiki. E já é incrível, né? E já é incrível. Então, realmente, nós temos muitas possibilidades com o Karuna Reiki. Né? Tem a questão de preparação também para fazer as sessões. Então, muitas vezes a pessoa precisa passar por um processo de liberação de questões, né? Então, limpezas de questões, de dores profundas,
de energias que estão muito enraizadas. Precisa haver essa liberação para que depois ela receba energias de mais alta frequência para serem, para substituírem, né, aquele espaço das energias negativas e energias muito densas e pesadas relacionadas a traumas e experiências vividas, não só nessa vida, como às vezes em outras vidas, e às vezes até questões que são generacionais, né? Então que vem de gerações anteriores. E tem tratamento para isso, sabe, dentro do Karuna Reiki. Então, você imagina você poder liberar, ou de você, ou do seu cliente, ou do seu aluno em sala de aula, porque esse é um curso de mestrado, né? O Holy Fire 3 World Peace Karuna Reiki, ele é um curso de mestrado e ele prepara tanto praticantes como professores. Então você imagina você poder liberar primeiro tudo isso, dar aquele alívio, sabe? Tirar aquele peso todo e depois preencher esse espaço que estava ocupado com peso, com energia de compaixão. Pois é. Além disso, nós também temos um símbolo incrível, né, que é o símbolo da paz. E é o Shanti, né, muito famoso. E o Shanti, ele trabalha o medo. Ele trabalha o medo. Ele traz a gente segurança. Segurança. Confiança na vida, no fluxo da vida. Eu diria que o simbolismo todo dele tem total a ver com os ensinamentos de Usui. Porque é justamente quando a gente pensa em Mikao Usui, que ele fala no Anshin Hitsumei, e o Anshin é justamente a gente confiar no fluxo da energia universal, a gente confiar no universo, e tudo está certo e tudo vai correr de acordo, né? Então esse é o Anshin, o Hitsumei é a conexão com o nosso propósito, né? Para que a gente faça o que precisa ser feito, mas a gente está nessa paz e nessa confiança. Para mim tem tudo a ver com esse símbolo, né? O Shanti. E ele faz tratamento para ansiedade, para pânico, né? Crise de pânico, insônia, né? Então, é isso mesmo, Aline. Até reduz a dor física, pode reduzir mesmo. E, nossa, é lindo, né? Se você parar para pensar, você confiar. E quando a gente une o Shanti a essa energia fabulosa do Holy Fire, o Holy Fire te conecta profundamente com o seu propósito. E agora que ele está atualizado para essa versão do World Peace Reiki, que é o Reiki da Paz Mundial, ele tem tudo a ver com o propósito, que nós, né, conectarmos com o nosso propósito, e ao mesmo tempo você tem uma energia para trazer paz interior. Uau! Uau! É claro que, como Reiki, não é uma pílula mágica. Fiz o curso, plum, tomei a pílula, tudo está resolvido. Não estamos falando disso. É um processo. É um processo que começa quando a gente se inscreve para o curso. Que foi isso que aconteceu comigo. No dia que eu me inscrevi no curso, eu já comecei a sentir as mudanças. Eu comecei a sentir que alguma coisa muito intensa estava para acontecer comigo. Eu fiquei muito, muito conectada. E foi muito interessante porque a Holy Fire tem um símbolo, um símbolo mestre, né, que também é mestre do Karuna Reiki, no caso dessa evolução. E o que aconteceu comigo foi que eu comecei a ver o símbolo antes de ser sintonizada no curso. E é muito interessante que os meus alunos, muitos deles contam para mim que eles também. Isso acontece com alguns. Eles já começam a ver o símbolo, né, o esboço dele, né, ele in natura, vamos dizer assim, que é uma chama, já começam a ver ele antes. Ele se faz presente, é uma coisa fantástica.
Então, como vocês podem perceber, eu sou encantada. Eu sou encantada. Ele traz processos curativos internos potentes, é realmente muito forte. É um dos cursos de Reiki mais fortes que eu já vi e vivenciei. Esses cursos de Reiki que eu participei, né? Então, como eu disse para vocês, em 2020 e esse ano 2023, reciclando lá no Japão, lá no Monte Kurama, foram pau a pau, diria assim, sabe? Equivalentes em termos de energia. A primeira vez que eu fiz foi quando eu me conectei com Holy Fire e houve uma grande conexão interna com o meu propósito. Foi muito forte, eu me conectei muito fortemente com o meu propósito. É como se tivesse realmente, e tava, né? Como se tivesse escrito que eu tinha que estar naquele curso naquele momento. Aquele curso em 2020 foi extremamente marcante para a minha jornada. E depois, antes de fazer esse curso, eu já estava planejando uma viagem para o Japão. Olha só que legal. E eu fui justamente fazer esse curso lá no Monte Kurama, que era o meu sonho. Eu queria estudar no Japão, né? Eu queria fazer cursos de Reiki no Japão, queria fazer com um mestre japonês, e fiz, né, com Hiroshi Doi. Mas também eu pensava muito no Monte Kurama, meu chamado era para o Monte Kurama. E quando eu fui fazer justamente esse curso. E as 2 vezes que eu fiz, elas foram incríveis. Pois é, né, Kátia? Porque você já se inscreveu, já deve estar aí fervendo em você. Então, realmente, eu senti que foram cursos que, mesmo tendo sido feito 2 vezes, me trouxeram tudo isso, sabe, gente? Foi fantástico, fantástico mesmo. E eu sou muito grata de poder ter contato com isso. Então, nós temos muitas possibilidades, né? A gente pode usar desde o nosso gerenciamento do dia a dia, e essas energias fazem isso, fazem a gente estar mais aterrado, mais presente, mais ativo. A Colin Benelli hoje me mandou um e-mail por conta do processo de licenciamento. Hoje eu recebi, eu não sei quantos e-mails, eu não sei quantos e-mails eu recebi hoje, foi muito e-mail, que eu tinha que responder, que eram procedimentais, de organização e tudo mais. Foi muito e-mail. E aí, ela estava ocupada o dia inteiro, ela não podia responder. Ela só me mandou assim: nossa, eu fiquei impressionada com a sua eficiência, como você gerenciou tudo tão bem, tão rápido. E eu falei assim, pois é, muito Karuna Reiki rolando por aqui, né? Eu pensei comigo mesma, ainda vou responder o e-mail dela. Mas foi muito Karuna Reiki, porque a gente precisa aterrar e se conectar, né? E agora, entrando para a live, enquanto eu fiz um breve, no meio de todos esses e-mails que eu tinha que responder, eu fiz um breve Reels para lembrar vocês que a gente tinha essa live. Vocês podem perceber que durante esse Reels eu tô assim, ó. E sabe por que eu tava assim? Porque eu tava me auto-aplicando Reiki enquanto eu fazia o vídeo. Eu tava assim, eu tava me auto-aplicando Reiki com um símbolo da comunicação. Tem um símbolo que é para comunicação. E eu uso muito esse símbolo, tanto para fazer live, como para dar aula. Eu uso esse símbolo sempre, porque meu trabalho é muito ligado com a comunicação, seja comunicação escrita, seja falando, né? Então, seja também em vídeo, eu tô me comunicando o tempo todo, eu traduzo manuais, né? Então, inclusive eu quero entregar o manual do Animal Reiki até o final de julho, se Deus quiser, ele vai estar pronto. Já tô até avisando aqui de antemão para vocês estão sabendo um pouco antes, mas vamos ver se até o final de julho ele tá pronto, né? Então eu quero ver se eu consigo, se nada de errado acontecer, quem sabe vai estar pronto, né? Então a gente vai trabalhando com tudo isso, ter uma energia que nos auxilia com a comunicação é fabuloso, é incrível, né? Então realmente eu sou muito feliz de ter essas possibilidades, né? Uma pergunta aqui para mim: Regina, esse curso é diferente do mestrado Holy Fire Reiki? Bom, Regina, eu não sei se você fez o Usui Holy Fire Reiki. Eu acredito que seja esse o que você fez, né? O mestrado Usui Holy Fire Reiki.
Então, sim, ele é diferente. Por quê? Porque aqui você tem os símbolos do Karuna Reiki, embora haja uma revisão do Holy Fire, tá bom? Então, um é Reiki Usui e o outro é Karuna Reiki, que são sistemáticas diferentes. Deixa eu ver o que a Mara tá falando aqui. Verdade, concordando. E as sessões de Reiki com o seu treinamento são muito diferenciadas. Ai, obrigada, Mara. Clientes comentam sempre. Ah, obrigada. Pois é, a gente se esforça, né, para poder levar o Reiki de uma forma bastante profissional. Isso é muito importante, né, gente? Dentro da nossa visão aqui, o que eu desejo levar para vocês é algo muito profissional, né? Ao mesmo tempo, com uma visão aberta sobre o Reiki, então não uma visão restrita. Então, é muito importante o que eu trago para os meus alunos, que é o respeito por todas as linhas, todas as linhagens e todos os sistemas de Reiki. Para mim, eles são todos maravilhosos, tá? Então, não tem aqui melhor ou pior. Tem o sistema de Reiki que você se conecta, tá? Isso é muito importante. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, então, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês e deixando aqui para vocês esse convite para vocês sentirem o seu chamado quando for o momento certo, viu? Obrigada, gente. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pelos parabéns. E a gente vai se falando. Beijos! Tchau, gente!